sobre o perispírito, que é muito importante, né? Para a gente compreender as coisas da vida. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigo da espiritualidade, leva, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa fé, a fim de que possamos ter a compreensão e o entendimento da mensagem de hoje, que nossa irmã traz para todos nós, e que possamos ter uma tarde de paz, de harmonia e de equilíbrio. Que assim seja. Boa tarde. Estamos nós aqui, novamente, não é? Nós agradecemos a Deus, a espiritualidade, cada um de vocês que está conosco nessa tarde, e que Jesus possa nos inspirar, nos conduzir para refletir sobre esse tema, que é um dos fundamentos da doutrina espírita e que é muito importante para que a gente possa compreender algumas questões bem que trazem muitos incompreensões, muitos dilemas, muita discussão em torno deste tema, não é? Então a gente vai falar sobre perispírito. Alguém sabe o que é perispírito? Já ouviu falar de perispírito alguma vez? A gente tem no livro dos Espíritos, lá no livro 2º, fala sobre mundo espírita ou dos espíritos, não é? E aí ele tem um capítulo, a partir da pergunta 93, que explica bem detalhado. A nossa proposta aqui não é se aprofundar, mas é apresentar esse tema para que a gente possa refletir e em outro momento sair trazendo, sair buscando, porque é muito extenso. Se a gente realmente fosse detalhar em uma hora, não dá, porque o tema realmente é muito extenso, não é? Então, o nosso fundamento é o livro dos Espíritos, é um livro chamado Contextualizando Kardec e o site da FEB, que fala sobre perispírito. Tá? Essa é a nossa base, é daí que a gente está tirando as nossas informações, ok? Na pergunta 93 do livro, não, deixa eu antes de entrar no tema propriamente dito, quando a gente fala, a gente sempre diz o seguinte: a doutrina espírita, ela não inventou nada. Tudo que tem na doutrina espírita já tinha. A doutrina espírita não inventou espírito, não inventou mediunidade, não inventou o mundo invisível, não inventou o mundo espiritual, não inventou reencarnação, não inventou nada. A doutrina espírita ela não inventou absolutamente nada. Tudo isso já existia muito tempo antes, só que a proposta da doutrina espírita é organizar aquilo que já existia, explicar aquilo que já existia, para que dessa forma nós, enquanto humanidade, pudéssemos progredir. Então, a doutrina espírita, enquanto ciência, ela tem como objeto de estudo o mundo espiritual. Então, o espiritismo, ele é sim religião, ele é sim filosofia, mas ele também é ciência. Enquanto ciência, a proposta é essa: compreender de uma forma científica isso, tudo que está ao nosso redor, que a gente não compreende e que acabou se tornando dogmático. Então, dogmático a gente não consegue entender, não consegue explicar, e aí alimenta muito mais a curiosidade, a superstição e a infidelidade e o materialismo do que nos ajuda no processo de evolução. E aí o espiritismo vai esclarecendo isso, que já está aqui há muito tempo e que por algum motivo esse entendimento ficou mal compreendido, né? Então, antes de Kardec, outros povos já falavam em perispírito, né? Nós temos
os egípcios, os gregos, né? Paracelso, eu fui pesquisar quem era Paracelso, coisas que a gente estudou há muito tempo atrás e esqueceu, e aí eu vi que é um cientista, ele inventou, digamos assim, a medicina, né? Não é bem isso, mas enfim, vamos só reduzir, vamos reduzir. Mas ele já dizia, naquele tempo lá atrás, que não só era corpo, que tinha alguma coisa além, e ele chamava de corpo astral. Não é? Então, os povos, muito antes de Kardec, muito antes de tudo isso, já falavam em perispírito. Só que, deixa eu ver o que eu fiz. Né? Pitágoras, né? Os ingleses já mais recentemente, não é? Os russos tem uma coisa interessante, que eles conseguiram através da câmera de Kirlian, ou Kirlian, não sei bem a pronúncia, fotografar. Então a câmera que está aqui, essa câmera é uma câmera que ela deu condições de fotografar o perispírito. Então eles conseguiram essa imagem, não é? Que eu pesquisei a imagem, mas não encontrei. Enfim, vamos ficar sem ela. E né, então ele rotula, né, através dessa foto, corpo bioplasmático ou bioplásmico ou bioplasmático. Interessante que essa palavra, né, a gente às vezes fala, né, que o pensamento ele passa, ele cria. Então, o perispírito, ele tem a forma, ele é que dá forma. Então, ele usa esse termo bioplasmático porque ele vai dar forma ao espírito. O espírito não tem forma. E através dessa estrutura perispírito, é que o espírito passa a ter uma forma. Não é? É por isso que ele é chamado de bioplasmático. Que ele vai plasmar, ele vai moldar esse espírito, tá certo? Isso é só um título de curiosidade. Aí, para aqueles que sempre dizem que o Espiritismo não está na Bíblia e que a Bíblia vai sempre contra o Espiritismo, nós temos o meu querido Paulo, o apóstolo Paulo, que tem me ensinado muito, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, que diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo dizia isso, que a ressurreição não era do corpo natural, mas era do corpo espiritual. Paulo de Tarso, né? Não estou falando de ninguém que ninguém conheça, nem estou falando de ninguém fora do Evangelho. Né? Então está lá. E quando a gente lê, inclusive esse conteúdo eu encontrei, que a gente pesquisa muito em site, num site da Igreja Católica. Um padre explicando sobre a ressurreição, e aí ele vai dizendo lá como é que a igreja vê, e está lá dizendo, a ressurreição é do espírito e do corpo espiritual, e não carnal. Então a gente vai vendo, quando a gente se aprofunda um pouquinho do espírito, que Kardec diz, né, que a doutrina espírita ela não vai ser a religião universal, mas os fundamentos do espiritismo vão permear todas as religiões. Por quê? Porque é o Espírito Verdade que traz essas revelações. E esse Espírito, ele não só está no Espiritismo, ele está em todas as denominações, porque esses irmãos, né, esses benfeitores espirituais, esses espíritos que estão comprometidos com essa transformação. Então eles não trazem meia verdade, eles trazem a verdade como ela é. Nós, na nossa compreensão, vamos moldando dentro do nosso entendimento. Então, Kardec diz o quê? Que vai chegar um momento em que essas verdades, aqueles fundamentos que hoje norteiam o Espiritismo, ela não só vai nortear o Espiritismo, vai nortear também as outras denominações. Ninguém vai deixar de estar na sua denominação porque não tem esses ensinamentos. Esses ensinamentos estarão em todas. Aquelas que estão comprometidas com a transformação e com o Evangelho de Jesus, né?
também, sem entrar no método, mas já entrando, a gente sabe que tem religiões e religiões, né? Então, quando se fala sobre isso, se fala daquelas que estão realmente comprometidas com a evolução, cada uma no seu grau. Então, vai chegar o tempo em que todos vão passar a compreender isso de uma forma mais aprofundada, como nós nos propomos a compreender hoje. Não é? Então, a reflexão é do espírito e do corpo espiritual, que é o perispírito, não é? E não do carnal. Está lá, ao lugar, nos dizendo isso em 1 Coríntios, ok? E Kardec, que é o nosso tema, não é? Então, Kardec, quando ele está organizando lá e fazendo as pesquisas e fazendo as experiências, que quando a gente vai estudando o livro dos médiuns, a gente vai ver que até que esse conhecimento fosse estruturado, foi feito muitas experiências no campo da mediunidade. Começando lá, como o irmão falou há dias atrás, né, com as mãos girantes, com as irmãs Fox e com outros eventos, até o momento em que Kardec reúne os médiuns para trazer as comunicações que estruturam a qualificação. Então, houve muita pesquisa. E durante essas pesquisas foi comprovado, foi identificado essa composição, né? Que o corpo, nós temos essa composição. Corpo físico, perispírito e espírito. Né? Então, nós somos interdependentes. Né? A gente viu no estudo da semana passada que o corpo físico, para ele ter vida, precisa estar animado pelo espírito. Né? Se não tem espírito, não tem vida. A vida, né, aquilo que anima o corpo, é o espírito. Então, o corpo espiritual, esse é que vai evoluir, esse é que vai prosseguir, esse é que vai de encarnação em encarnação, esse é que vai de mundo a mundo. O corpo físico, ele tem tempo, ele tem prazo de validade, como tudo que é orgânico, e quando chega esse prazo, ele se finda e volta para a origem dele, né? Porque é do pó, volta ao pó. E o espírito segue no seu processo evolutivo junto com o perispírito, ok? E aí, lá na pergunta 134, Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Eu acho interessante essa divisão, e a gente sempre fala sobre isso, porque antes, e ainda hoje, a gente ouve muito a pessoa dizer que não acredita em espírito, mas acredita em alma. Então, quantas pessoas a gente conhece? Eu não acredito em espírito. Mas eu vi uma alma. Então, né? Então, o que é o espírito? O que é a alma? E aí, em cima dessa dúvida, Kardec traz a reflexão. O que é a alma? A alma é o espírito. Qual é a diferença? A alma somos nós, encarnados. Então, esse espírito imortal, quando ele precisa dessa experiência no campo material, ele tem que ter um corpo físico. Porque as ações são sobre o corpo. Então, se ele não tiver o corpo físico, assim como a gente vai ver na questão do progresso, não é? A gente é limitado pelo corpo físico, o corpo físico impede que a gente haja daquela forma. Então, ao mesmo tempo em que ele é uma barreira para a manifestação do espírito, ele também é uma oportunidade de amadurecimento desse espírito. Porque por causa do corpo, ele fica limitado. Então, ele tem que fazer um esforço maior para se manifestar, para que aquela ação que ele quer fazer realmente aconteça. Quando ele não tem esse corpo, quando o espírito está livre, ele age sem resistência. Então, a alma, o espírito encarnado é alma. Então, todos nós somos espíritos encarnados e desencarnados. Quando nós estamos encarnados, nós somos alma. Tá certo? Então, quem diz que não acredita em espírito, mas vê alma,
Não acredita. Só não sabe que acredita, né? Como diz lá, eu sabia que eu sabia, né? Então, espírito e alma é uma e a mesma coisa, com a diferença básica é essa. Enquanto encarnado, alma, desencarnado é espírito, porque todos nós somos espíritos, independentes, né? As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim. Adoro as respostas afirmativas. Sim. As almas não são senão os espíritos, ou seja, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível, os quais temporariamente revestem um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Então, o espírito, para se transformar, para se melhorar, para evoluir, ele precisa estar encarnado, ele precisa do corpo físico, tá certo? Isso é que a gente diz, que aqui é temporal, né? É momentâneo, e no mundo espiritual é a vida da vida, porque nós somos espíritos que momentaneamente precisamos do corpo. Não é o contrário, nós somos um corpo que momentaneamente precisamos do espírito. Quem alimenta, quem anima o corpo é o espírito. Ok? Há no homem alguma outra coisa além do corpo e da alma, ou da alma e do corpo? Sim. Ao laço que liga a alma ao corpo. Então, o perispírito, ele vai ligar a alma ao corpo. Ele vai permitir, através do perispírito, o perispírito é que permite que o espírito haja sobre o corpo. Então, o perispírito, ele acompanha o espírito. Quando a gente desencarna, o corpo fica, o perispírito segue como espírito. Quando a gente está vendo alma ou está vendo espírito, o que a gente está vendo é o perispírito, porque o espírito não tem forma. Quem molda o espírito é o perispírito. Então, eu vi aquele irmão assim, e eu sei que era ele porque ele estava vestido com a roupa do dia que morreu. Porque o espírito, através do pensamento, ele pode estar na forma que ele quiser, na forma que ele der significado, para que ele possa ser identificado. Então, ele sabe que, para ser identificado, tem que se fazer parecer, apesar da quantidade enorme de reencarnação que já tivemos. Se eu quero aparecer para você, e eu for aparecer com a encarnação anterior, você pode saber que sou eu. Eu tenho que aparecer para você como eu sou. Não é? Então, essa é a vontade do espírito. E aí ele vai plasmar, lembra? Bioplástico? Ele vai plasmar esse perispírito para que você ore e reconheça. Tá bom? Então, quem faz com que você possa perceber a presença do espírito é o perispírito. O perispírito é que permite que isso aconteça. Por isso é que é tão importante a gente entender o perispírito. Porque nos fenômenos mediúnicos, que é assim, a curiosidade, né? Muita gente vem para a casa espírita por conta disso, porque vê espírito, porque ouve espírito, porque as coisas caem, mas não caem, porque as coisas quebram, mas não quebram, e fica naquele dilema, e não entende. Eu não estou vendo, mas eu sei que está aqui. Né? Eu não estou vendo nada, mas eu sei que tem algo aqui. Por quê? Porque o perispírito é um ser material. Ele não é essa matéria densa que a gente tem no corpo, mas ele tem ainda uma matéria. E é justamente essa matéria que ocupa o lugar do espaço que a gente sente. Não é? O que acontece no campo energético? Você sente algo tocando em você, se está tocando em você e você está vendo. E isso causa um desconforto. Não é? Então, o perispírito é que permite que a gente perceba esse mundo invisível. Por isso é que é tão importante a gente conhecer e refletir sobre ele. E que natureza é esse laço, né? Que natureza é esse perispírito? Semimaterial, ou seja, intermediário entre corpo e espírito. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Então, se fosse uma matéria densa, tem um choque, né? A gente já estudou. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se fossem duas matérias da mesma densidade, não poderia haver essa interação. Então, o perispírito ele é matéria,
mas é uma matéria mais sutil, bem mais sutil do que o corpo, muito mais sutil do que esse corpo. Né? A gente chama de uma matéria quintessenciada, quase que eu não digo a palavra. O homem é, portanto, formado em 3 partes: corpo, material, alma, imaterial, e perispírito, semimaterial. Tá? Então nós somos mas somos 3. E esse, como o irmão falou na semana passada, esses 3 já tem mais muita coisa, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Então, o perispírito, ele se une ao corpo, não é? Mas a morte, ela não destrói o perispírito. A morte, ela só destrói o corpo. Né? A morte é a destruição do corpo. Né? O espírito conserva e segue com o perispírito. Ok? A gente já falou sobre isso para ficar fixo, né? Uma coisa interessante sobre o perispírito. Sua natureza varia, não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Então, o perispírito, como ele é semimaterial, ele tem lá aquela partezinha dele orgânica. E ele é formado da matéria orgânica do planeta que a gente está. Então, se a gente está no planeta Terra, a essência do nosso perispírito vem da matéria que está na Terra. A gente vai para Vênus, para Marte, a gente brinca muito com isso aqui nos estudos, né? E quanto mais sutil for a energia do planeta, quanto mais sutil for a necessidade do corpo, mais sutil será esse perispírito. Então aqui nós temos o nosso perispírito. Quando a gente chegar na condição de ir para um outro planeta, para uma outra morada, na casa do Pai, que não seja condizente com o planeta Terra, que tenha uma outra estrutura, nós vamos com o perispírito, mas esse perispírito vai ser modificado para que a gente possa reencarnar numa outra condição. Tá certo? Então, não se perde perispírito, não se cria outro perispírito. Ele vai sendo transformado à medida da necessidade dos nossos processos evolutivos. Ok? Eu não vou ligar o ventilador do carro da lado. Bela lembrança. Ele é mais ou menos etéreo segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é mais grosseiro. Né? Então, ele além de variar pelo estado, né, pela questão material, pelo lugar onde você está, também varia pela condição evolutiva de cada ser. Então, o interessante nessa questão do perispírito, que me chama a atenção e que tem me chamado a atenção desde que a gente está estudando, que a gente vai refletindo a questão do processo reencarnatório, não é? A gente sempre pensa assim, a gente está numa proposta de transformação, de melhoramento. E às vezes a gente fica assim meio angustiado ou depressivo, porque não vê essa melhora. A gente se olha e não vê. Aí, à medida que eu fui estudando, eu achei interessante que o perispírito ele vai se aprimorando à medida que a gente vai evoluindo. Em outras palavras, a gente sempre fala assim, que a gente está no mundo material, precisamos estar, estamos aqui, mas o mundo material ele não deve ser mais importante do que o mundo espiritual. O que é que isso quer dizer? Que a gente precisa estar no mundo material, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer muita coisa aqui, porque a gente está aqui. E é através dessas coisas que a gente faz que a gente evolui. Só que a gente só evolui quando a gente dá mais importância ao mundo espiritual. O que é dar mais importância? Quando a gente faz da melhor forma. Quando a gente faz aquilo que a gente precisa fazer com mais capricho, com mais cuidado, com mais comprometimento,
Mas quando a gente tem uma tarefa e a gente vai fazer aquela tarefa e a gente, né? É perfeccionista. Não, não é ser perfeccionista. Né? Não, naquela acepção de que o perfeccionista só ele faz defeito. Não. É ser perfeccionista no sentido de que a cada dia a gente pode fazer melhor do que fez. Então, qualquer coisa que a gente faça, hoje, amanhã, a gente pode fazer com mais qualidade. A gente pode observar como foi que a gente fez ontem. Gente, eu podia ter feito assim, ser mais eficaz, ser mais efetivo e ficar melhor. E é esse melhoramento que ele é sutil, porque as transformações que realmente são significativas, que realmente são importantes, mas são sutis. As grandes transformações, aquelas que fazem muito alvoroço, elas não são verdadeiras. Elas são alvoroço. Porque aquilo que a gente realmente conquista é tão, assim, mínimo diante de tanta coisa que é imperceptível. Mas é isso que faz a diferença. Essas questões que são imperceptíveis é que realmente fazem diferença. E aí o que a gente sente nessas construções? A gente sente de alguma forma que a gente está ficando mais leve. Tem dias assim que a gente está mais leve, a vida está mais leve, as coisas parecem que estão mais leves, ou estão mais pesadas, ou a gente está mais cansado, ou parece que as coisas não estão rendendo, o dia tem que ter 48 horas, porque 24 horas eu não dou conta, eu mexi para cá, mexi para lá e não consegui fazer. Então, é interessante, é uma expressão que a gente diz, mas não é verdade. Em algumas questões, a gente já resolve com a leveza, com a tranquilidade, com amor, que a gente nem percebeu que resolveu e está resolvido. Não é? Então a gente sente isso no nosso dia a dia, que é a nossa evolução. Aquilo que há um ano, há 10 anos, a gente anda numa guerra, hoje a gente só resolve dizer, tá bom, vamos fazer. E faz, sem briga, sem confusão, sem discussão, sem nada, e se sente mais leve. Então essa evolução é disso que a doutrina espírita fala, porque quando a gente está conversando, parece que é assim, que é de um dia para o outro. Eu vou dormir e vou acordar e não é do dia para o outro. Por isso é que a gente tem que estar atento. Isso é que o Evangelho diz. Auto-reconhecimento. Atento aos nossos detalhes, a nós mesmos, porque são esses detalhes que nos animam e que nos motivam. Que é a motivação interior, né? A coisa para aprender. Ninguém motiva ninguém. Nós nos motivamos, não é? Através das nossas conquistas, das nossas pequenas conquistas, das nossas superações. Então é que ele diz, o perispírito é mais ou menos etéreo, não é? De acordo com o grau de depuração do espírito. Então aquele espírito que está se depurando, que está se melhorando, está se transformando, esse perispírito também está ficando mais leve. E aquele que continua arraigado, que continua fazendo as mesmas coisas e achando que ele está certo e o mundo está errado, ele vai sentir o peso. Porque através desse peso vai ter um choque. Quando você não aguentar mais o peso, aí o que eu vou fazer para aliviar esse peso? Me melhorar? Alguma coisa dentro de mim tem que mudar para que a vida mude. Não é isso? Então é muito interessante como a doutrina vai nos apresentando as coisas e a gente vai entendendo à medida que a gente está pronto. Porque eu tenho lido e aprendi e falado sobre o Espírito há muitos anos. Mas agora que eu estou conseguindo realmente compreender o que é isso, né, para o nosso dia a dia, o que é que realmente significa no nosso dia a dia. Porque a doutrina espírita ela é para ser botada em prática no dia a dia. Não é aquilo que você vai compreender e vou ficar refletindo sobre isso e no campo da imaginação, no campo das ideias, como diria Platão. Não. É realmente para colocar em prática no dia a dia. A gente não vai conseguir ir passando por causa do nosso tempo, ok? Mas a gente vai fazendo um resumo. Então, o perispírito, por ser essencial à nossa existência, ele tem funções, não é? Deixa eu puxar aqui rapidinho. Então, a função instrumental, ele é um instrumento, não é isso? Então, esse instrumento é justamente essa condição de servir de direção, não é? Ele, através do perispírito, que a gente consegue agir e reagir às influências externas, né? Às influências do mundo espiritual, tá
certo? Então, ele existe durante toda a vida, ele é intermediário das sensações que o espírito percebe. Veja, ele é responsável, assim, ele permite que as sensações do espírito sejam sentidas no corpo. Se não tivesse aquele espírito, como é que a gente ia sentir? Porque o espírito ele é imaterial. Como é que a gente ia conseguir, grosseiro como nós somos, compreender esses processos se não houvesse algo intermediário, algo que nos permitisse fazer essa ponte entre o que nós parecemos, né? Essa nossa aparência externa e o que nós somos realmente enquanto espíritos. Né? Então, essa é a função, uma das funções do perispírito, ser um instrumento de ação e reação do espírito em relação ao corpo e em relação ao mundo exterior, né? Como a gente já conversou, a questão da situação do mundo espiritual, dos espíritos, as condições mediúnicas, tudo isso é sentido através do perispírito, né? Que a gente ouve, mas não é com esse ouvido. Eu estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo. Eu estou vendo, mas eu não estou vendo, não é assim? Eu estou sentindo o cheiro, mas eu não estou sentindo. Quer dizer, os meus sentidos materiais não me servem, mas eu estou sentindo, mas eu estou vendo, né? Mas só que eu não estou sentindo com o corpo. E como é que eu estou sentindo? E como é que está sentindo? Está sentindo através do perispírito. Dá para entender? Ficou claro? Função individualizadora, né? Essa é maravilhosa, né? Ele é o corpo imperecível e serve à individualização e identificação. Quer dizer, o perispírito é que individualiza o espírito. É o perispírito que demarca ali. Por que você tem uma mesa? Porque em algum momento, numa questão cultural, se disse que algo é formato mesa. Então, sempre que a gente olha alguma coisa desse formato, é mesa. Pode ser desse tamanho, pode ser menor, mas é mesa. E a cadeira. É a mesma coisa com o corpo. O perispírito é que vai individualizar o espírito. Porque o espírito é imaterial. E aí diz, é uma chama, é uma luz, é isso, é aquilo, mas não tem forma. Ninguém diz que o espírito tem forma. Então, quando o espírito ele precisa se manifestar, ele faz isso através do perispírito. Então, essa função de permitir que o espírito se manifeste, que o outro perceba, é através do perispírito. É muito interessante isso, né? Então, o perispírito é que assegura a exclusividade daquele espírito, que assegura que aquele espírito seja único, né? Algo muito interessante, veja. Mas não se refere à identidade do sentido de quem eu estou vendo. Vai além, a sua própria história. Por quê? Porque no perispírito também vai ficar impregnado as suas experiências reencarnatórias. Não é o perispírito que vai se depurar? Não é ele que vai mudar a sua essência, né? A sua condição? Então, as nossas experiências reencarnatórias, elas ficam impregnadas no perispírito. Por exemplo, quando a gente tem um vício, não é? Por exemplo, a bebida. E aí, de alguma forma, a gente compromete o perispírito. Então, numa próxima existência, esse perispírito, ele vem comprometido. Então, aquele órgão responsável, não sei, que não é a minha área, mas eu acho que seja o fígado, não sei se é, né? Ficou comprometido por causa da bebida, da encarnação anterior, aí na próxima, por conta dessa marca, né? Desse comprometimento espiritual, o fígado vem comprometido, o fígado orgânico. Aí eu venho com uma doença pré-existente, eu já nasço, não sei se a doença é pré-existente, mas tem um nomezinho, né? Para quem já nasce com a doença. Você já nasce com aquela doença. Você já nasceu com uma doença degenerativa, você já nasceu com uma doença congênita, né? Não sei. Você já nasceu com aquela doença. Como assim já nasceu doente? Porque você, numa outra existência, fez algo e comprometeu seu perispírito. E aí ele já vem nessa existência com esse comprometimento. Interessante, né? Então, ele traz a nossa história, ele traz as particularidades das nossas vidas, né? Do nosso processo evolutivo. Então, não só é para identificar o espírito, mas é também para dizer quem somos nós. Por isso que nos processos obsessivos, os nossos irmãos encarnados se encontram. Ah, mas eu era homem na outra encarnação. Mas ele me conhece espiritualmente. Ele não está vendo o Cleber, ele está vendo o espírito
que ocupa esse corpo. Porque tem marcas desse espírito, desse perispírito, que ele reconhece. E sabe, é agora que eu estou conversando demais, vamos resolver as contas, né? Então, é diferenciado tanto como individualização, também como para a gente ser identificado naquilo que a gente precisa melhorar. Quando a gente vai fazendo o nosso plano reencarnatório, a gente vai com essa pretensão de resolver aquelas questões para que nós possamos purificar, né? Melhorar esse perispírito. Função organizadora, não é? Então, ele, no processo da reencarnação, ele vai modelar o corpo. Né? Então, o perispírito é quem vai modelar o corpo físico. Espírito, corpo físico, não é? Então, se você magra, se você gorda, se você branca, se você preta, se você assim ou assado, né? Vai a partir do meu processo reencarnatório, lembra que a gente vai falar muito sobre isso, do nosso comprometimento reencarnatório e como é que nós precisamos ter essa aparência. Então, ele vai organizar, ele vai modelar as nossas características, né? Então, o perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência do perispírito, subsiste além do sepulcro, demorando-me na região que é própria. Chico Xavier. Ele está dizendo o quê? Que o perispírito, ele não vai acabar com a morte, não é? Ele vai seguir, não é? E ele vai estar na condição que ele precisa estar. Então, se a gente quer ter uma vida mais confortável, de novo a gente fala sobre isso, né? Na próxima existência, o momento de fazer é agora. Por quê? Porque as nossas ações, elas vão ser impregnadas, elas vão ser marcadas espiritualmente. Então, os nossos moldes na nossa próxima existência dependem dessa existência. Então, o futuro, ele só existe a partir do presente. Né? É uma coisa que a gente tem aprendido. O passado, ele é uma referência. É uma referência. Não tem como, só nos filmes. Na vida real, não tem como a gente parar essa encarnação e ir lá para uma outra existência e refazer lá atrás aquilo que devia ter feito. Não tem. A gente faz, por exemplo, hipnose, aí a gente volta no tempo, aí descobre que fez alguma coisa, mas faz. Tem como. Precisa estar aqui. Não é? Então, o presente é o único momento em que você pode fazer qualquer coisa por você. Então, ficar preso àquilo que foi lá atrás, que não conseguiu consertar, não vai ajudar. É uma referência necessária para que a gente se reconheça e se prepare para o que vem por aí. Mas não vai resolver voltar ao passado. O que vai resolver é compreender o passado, viver o presente da melhor forma, para assim preparar o futuro mais lá. Certo? No campo material funciona assim e no campo espiritual funciona mais ainda, né? Lá é que funciona mesmo. O espírito perde o envoltório pelo espírito. O espírito perde o envoltório perispírito com a evolução, ou seja, o espírito totalmente evoluído não tem mais perispírito, essa é a pergunta. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E esse mesmo envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Né? Então, o perispírito ele vai ficar tão evoluído que a gente, na condição que a gente não vê. Então, é o estado dos espíritos puros, não é? Então a gente não vai ver, porque nós ainda não somos espíritos puros, não é? Porque ele é etéreo, ele não tem essa matéria mais. A matéria da qual ele é construída a gente nem imagina, porque a gente está aprendendo ainda a compreender a nossa matéria aqui. É isso? Quando nos depararmos com a informação de que, diante de certas circunstâncias, um espírito pode vir a trocar seu envoltório espiritual, devemos entender que ele apenas substitui a matéria aglutinada pelo seu padrão magnético característico, mas nunca o próprio padrão magnético. Isso quer dizer o quê? A gente falou no comecinho. Trocar o envoltório espiritual é adequar ao mundo em que nós estivermos vivendo. Por exemplo,
Digamos, uma vez eu assisti uma palestra de Júnior aqui na nossa casa, em que ele falou de espírito completo, ou alguma coisa parecida. Aquele espírito que vem com uma programação reencarnatória e consegue cumprir toda a programação reencarnatória dele. Então, ele vem com todos os desafios e quando ele volta para o mundo espiritual, que for fazendo lá o check-in, ele cumpriu toda a programação reencarnatória dele. Então, esse espírito, ele realmente voltou para o mundo espiritual muito melhor do que ele chegou. Não é? Então, ele realmente conseguiu conquistar, ele conseguiu se depurar. Então, com certeza, na próxima encarnação, ele vem mais velho. Porque ele zerou aquilo. Aquilo ele não vai precisar. Porque o que ele traz um peso para a gente? A gente vive uma existência, aí a gente cai. Aí se levanta. Aí cai. A gente cai muito mais do que se levanta. Então a gente vai levando de encarnações a encarnações, situações que já poderiam estar resolvidas. Não é isso? Se a gente resolve tudo, essa a gente não vai dar mais. Quando a gente chega lá, a gente vai ter um outro plano e começar a resolver as questões. Então a gente realmente se melhorou de uma maneira mais ostensiva. Quando a gente volta na próxima, a gente volta para aquele espírito mais leve. Ele não vem com o mesmo peso da encarnação anterior, mas é o mesmo espírito. Quando a gente vai para o mesmo sentido das experiências, as experiências estão lá. Elas não vão deixar de estar lá, porque aquilo que a questão do espírito não leva, por exemplo, para você se transformar num espírito puro, você tem que ter cumprido todas as metas do processo evolutivo. Então, quando chega no mundo espiritual, espírito puro, você sabe que passou por todos aqueles estágios. Não vai estar mais ali as marcas daquilo que não deu certo, porque já foi superado. Mas tudo que deu certo e que transformou ali, você leva com você. Porque a sua experiência, por exemplo, quando a gente dá ouvido ao nosso guia espiritual e ele nos encaminha para o melhor caminho, é porque ele sabe, ele está olhando na frente, ele sabe realmente qual é o melhor caminho. Não é? Ele tem isso com ele tem essa condição, porque isso é uma conquista do espírito. Aquilo que não deu certo ficou, né? Se libertou, deixou. E aquilo que faz parte do processo evolutivo, que vai na construção, segue como espírito. Né? Até o ponto em que ele não precisa mais de corpo físico. E aí é que a gente viu, né? A gente tem a questão da caminho de Jesus. Quando Jesus se materializa, ele não me toque. Não é isso? E aí não podia, porque ele já estava se materializando. Aquele espírito era tão sutil, a gente está vendo, porque é uma matéria sutil, está vendo porque para a gente já é denso, mas não era. Ainda era muito sutil, teve que esperar um pouquinho para que ele pudesse se materializar mais. Não se materializou, né? Jesus não se materializou porque Jesus não é substituto. Né? Aquilo foi uma visão, uma materialização espiritual. Não houve uma extensão. Não era Jesus corpo, era Jesus espírito. Mas para que o espírito pudesse ser notado, ele estava envolvido pelo espírito. Tá certo? Não é isso que ele está dizendo assim. Jesus é espírito puro. Mas para que ele pudesse ser percebido depois da crucificação, ele precisou se materializar. E na materialização, o que Maria viu foi o espírito de Jesus. Ok? Deu para entender isso que ele está falando? Pronto, conseguimos. Era curtinha, deu certo, eu até falei um pouquinho rápido, me perdoe. Mas assim, o que a gente quer deixar marcado é o que a doutrina espírita nos traz. Essa questão de que espíritos, almas, é isso que nós somos. Nós somos. Nós não estamos alma, nós estamos corpo, nós não estamos encarnados, nós somos. E essa compreensão de que nós somos espíritos, de que nós somos almas, né? Espíritos encarnados, somos almas, nós estamos aqui ocupando um lugar nesse campo material para que nós cresçamos, para que nós evoluamos, mas que o foco é essa questão espiritual, faz com que a gente perceba o mundo de uma forma diferente. Vai nos dar a oportunidade de a gente acalmar o nosso coração,
especialmente naqueles momentos do julgar e condenar, que é o nosso grande desafio, né? A gente já fala assim, sem julgar e condenar, mas já julgando e condenando, né? A gente já vai emitindo opinião, já meio que se desculpando, porque já sabe o que está fazendo. Então, a gente já sabe. Porque se a gente não soubesse, a gente não dizia, sem julgar e condenar, mas já julgando e condenando. A gente já sabe que está julgando e condenando. E por que a gente continua fazendo isso? Não é? Ou então, ontem foi uma coisa tão engraçada. Eu encontrei uma amiga minha de muito tempo, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Triunfo. E na conversa, e a gente relembrando velhos tempos, ela relembrando, né? E me contando histórias de Estela Maris, e ela lembrou de uma pessoa que quando ela tem 52 anos, se eu não me engano, quando ela tinha 8 anos, disse a ela que Papai Noel não existia. E ela guardou assim um ressentimento dessa pessoa, ela tinha 8 anos. Quando a gente começou a conversar, aí ela lembrou, estava se falando dessas pessoas, do pessoal antigamente, né? Estavam conversando sobre isso. E aí, quando ela lembrou dessa história, ela mudou a feição. E o que foi? Que ódio! Ah, meu Deus, o que aconteceu? Aí a gente já pensando que a gente fez uma coisa, né? O que a gente disse? Lembrei de fulano. Aí eu perguntei, quem é fulano? Não, fulano morreu. Ele já morreu? Ah, você tem 20 anos, morreu. Bem, o que é, lembrando do que Francisco nos conversou acerca daquele dia de ressentimento, né? 20 anos que a pessoa morreu. Se ela está com 52, se ela tinha 8, veja, olha a conta, 40 e poucos anos que isso aconteceu. E ela reagiu da mesma forma, fisionomia, né? Ela mudou, fez com semblante. Então a gente vai guardando dentro da gente um lixo sentimental assim, sabe? Que não tem necessidade, que traz esse peso. E aí a gente não entende que a vida não está mais fácil. Porque todo mundo tem a vida mais leve e a minha vida não fica mais leve. Por que que... E aí a gente fica perguntando do outro. Por quê? Por que do outro? Quando a gente não para e não olha pra gente. Mas como é que a minha vida vai estar leve se eu consigo guardar uma mágoa de tanto tempo de uma pessoa que naquele momento fez um comentário, né? Deve ter sido realmente um traumático, uma criança dizer, a não existe, a criança existe. Acredita, não é? Mas passou, nem é mais criança. E o que aprendeu com aquilo? Aprendeu a odiar. Não foi essa a proposta. Né? Então a gente precisa parar para pensar um pouco sobre essas coisas, não é? Essa é a proposta do Evangelho de Jesus, é a proposta da doutrina espírita. Que a gente pare e pense. É para isso que a gente está aqui. A vida está acelerada? Tá. A gente está correndo muito? Tá. Mas a gente não tira uma horinha para a gente parar e pensar naquilo que realmente é significativo para a gente, naquilo que a gente realmente veio fazer aqui. Primeiro que a gente vai ser um espírito completista. Espírito completista, ó, vai ver. Porque a gente não vai conseguir cumprir as nossas metas reencarnatórias. E segundo, que a gente não vai conseguir resgatar as nossas marcas pelo espiritual. E terceiro, que a gente vai voltar na mesma condição para reparar, quem sabe, numa condição mais difícil. Né? Então, se nós já sabemos que a gente precisa se esforçar mais, a gente está se esforçando, com certeza, não tem dúvida disso, mas ainda precisamos de uma segunda linha, que a gente realmente possa caminhar essa segunda linha e superar, nos superar a nós mesmos. E é só isso que a gente vai levar para o mundo espiritual. Tudo aquilo que nós tivermos superado em nós. Superar o outro, superar metas materiais, não. Aí, tudo aqui. Foi importante? Foi importante. Mas aquilo que a gente superou em nós mesmos, a gente vai levar. E quanto mais a gente supera, mais fácil os desafios se tornam, porque mais preparado e mais amparo a gente tem e mais amparo a gente sente. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a nossa irmã Léo pelos esclarecimentos maravilhosos sobre o perispírito, que tanto nos ajuda a compreender o ensinamento do qual fingimos até
espiritual trabalhadora da nossa casa. Que esses fluidos nos fortaleçam, nos encorajem e nos permitam seguirmos a cada dia. E as vicissitudes que são inerentes a esse mundo de provas e expiações sejam para cada um de nós os ensinamentos que precisamos para evoluir. Que o teu amor permeie nossas relações e que possamos ter em mente que estamos onde precisamos estar